Viajar com o pet exige cuidado, confiança e responsabilidade. Você já deve ter passado por momentos como este. E você sabe quais são os seus direitos? Em casos onde você precisa levar o seu animalzinho, ou até mesmo um caso mais triste, onde o seu animalzinho era para ir para um lugar, ele aparece em outro. E no mais extremo, né? Infelizmente, o seu animalzinho aí, o seu amigão, perde a vida aí num transporte aéreo. Então, nesse vídeo, nós vamos contar tudo para você, o que você precisa saber aí e quais são os seus direitos. E hoje estamos mais uma vez aqui com a Carolina e com o Dr. Leonardo, que vão trazer aqui, tirar todas as suas dúvidas sobre esse tema, que é muito importante, do cuidado aí do pet e como que você faz aí para fazer o transporte do seu animalzinho de forma segura e dentro da lei. Olá, Dr. Leonardo. Mais uma vez agradeço a sua presença e a gente vai tirar algumas dúvidas aí sobre o transporte de pet. Quais são os devidos cuidados que a gente tem que ter antes, durante e depois dos voos. Obrigado, Carol. Obrigado, Edu, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje vamos abordar aqui essa área que vocês já fizeram muito bem a introdução, que é uma área muito cara, né? Só quem tem um animalzinho em casa, hoje a maioria das pessoas, sabe o amor que a gente tem. Eu mesmo tenho 3. E quando a gente vai falar de transporte aéreo, existem regras específicas, documentos específicos que a gente vai tentar passar para vocês hoje, para que não tenham dor de cabeça no momento de viajar com o seu pet e, infelizmente, como disse o Edu, caso tenham, como resolver, como requerer os seus direitos. Obrigado mais uma vez. Quais são os principais cuidados que o tutor deve ter antes de viajar com o pet? Excelente pergunta, Carol. A primeira coisa que o tutor tem que saber na hora de viajar e levar seu pet é que ele tem que entrar em contato com a companhia aérea que vai realizar esse transporte. Primeiro, para verificar se é possível. Segundo, caso seja possível, quais as documentações exigidas por aquela companhia aérea para que o animal possa ser transportado. E, em linhas gerais, o que o tutor deve já se precaver com bastante antecedência? É necessário o certificado de vacinação do animal e um relatório médico veterinário que o animal está em boas condições de saúde. A maioria das transportadoras considera o prazo de 10 dias antes da viagem, tá? Para esse relatório. Então não adianta eu fazer o relatório agora para uma viagem daqui 2 meses. Então é uma das coisas que o tutor tem que se programar. E principalmente, verificar os custos, a forma de transporte. A dica adicional é: sempre o transporte vai ser feito dentro de uma caixa transportadora, né? Apenas algumas exceções que vamos tratar mais à frente. Mas 99% dos casos será assim. Uma dica extra é treinar o animal já dentro de casa, algum tempo antes da viagem. Comprar a caixa transportadora dentro dos padrões estabelecidos pela companhia aérea e treinar com o seu bichinho ali em casa, colocar ele um pouquinho dentro, dar carinho, tentar manter ele calmo, para não expor o animal àquele trauma no aeroporto, que é um ambiente que tem muita gente. Então esse treino, segundo alguns veterinários, pode ajudar com que o animal fique mais tranquilo durante o voo também. Os documentos de voos nacionais e internacionais são diferentes? Entre voos nacionais e internacionais, os documentos são parecidos, mas existem algumas diferenças. Vamos a elas aqui. O certificado de vacinação ele sempre será obrigatório. O relatório do médico veterinário, com 10 dias de antecedência no máximo, não pode ser mais do que isso, também sempre será obrigatório. E a caixa de transporte também será obrigatória. O contato com a companhia aérea também, para verificar naquele voo internacional qual a documentação exigida. O que é bom se atentar, Carol? Existem documentos internacionais para ser aceito o transporte desse pet. Então, é importante que consulte a companhia aérea, a ANAC, dentro dos canais oficiais, para verificar se em determinado país, por exemplo, não é aceito, o que é aceito. E o governo federal, também lá no site do próprio governo federal, basta dar um Google aí, você vai achar, existe o certificado veterinário internacional. Em alguns países é solicitado este documento também, tá? Então é importante verificar ali com o transportador ou até com a ANAC, através do SAC, dos canais oficiais de atendimento, quais os documentos necessários.
Recentemente, na Europa, entrou em vigor uma nova medida que mudou as regras. Então, isso ainda está sendo consolidado. Não pegue uma resposta, às vezes, de inteligência artificial ou uma resposta rasa do Google e tome ela como verdade absoluta. Tá? Você que é tutor, que vai viajar com o seu pet, o ideal é que você busque informação da forma mais exagerada possível, para evitar um problema na hora de viajar, ou até mesmo no destino, né? Chegando no destino, que pode ser muito mais grave. Interessante esse ponto, doutor, é que quando fizemos o primeiro voo, né, com o Pipoca, para quem já conhece aqui o nosso pet, fomos pesquisar, né, qual que era o tamanho da caixa, enfim. E eu notei que em diversas companhias aéreas eles adotam tamanhos diferentes. Isso é uma regra, é um padrão da companhia. Por que não existe hoje, por exemplo, uma fiscalização que diz é só esse tamanho? É uma questão comercial? Tem alguma ideia, doutor, para dar para a gente, por gentileza? Vamos lá, Edu. Excelente dúvida em relação ao tamanho da caixa de transporte do animal. Em geral, as companhias aéreas não têm obrigação de transportar o pet. Então, por isso que cada companhia acaba estabelecendo a sua regra. Não existe ainda uma lei que defina o formato universal para ser utilizado. E por isso que é sempre importante entrar em contato com a companhia aérea, verificar as medidas, até mesmo a composição da caixa, o peso do animal. A companhia aérea ainda tem, todas elas, essa possibilidade de limitar o tamanho da caixa de transporte, o valor a ser pago ou não pelo tutor. E isso tende a mudar em muito breve. Hoje a maioria das pessoas possuem pet e uma grande parte viaja ou quer viajar com seus pets, né? A gente até brinca que hoje é uma geração muito mais focada em pet do que em filhos, né? Você vê muitos amigos com cachorrinho, eu mesmo e minha esposa somos um exemplo e não temos filho ainda, pelo menos. Então, como a sociedade vai mudando, as leis vão se adequando. Já está em tramitação no Congresso um projeto de lei, ou seja, um projeto para se criar uma nova lei exatamente para estabelecer regras gerais e, inclusive, obrigar as companhias aéreas a realizar o transporte. É lógico que dentro de uma lógica onde não comprometa a segurança do voo ou outros aspectos internos, que, inclusive, essa lei, a gente acho que vai falar mais para frente, ela nasceu do cão Joca, né, que foi um caso aí de repercussão midiática, depois vocês podem falar melhor, mas o projeto de lei se chama Lei Joca, que pretende uniformizar isso. Hoje ainda não há essa uniformização, então é importante consultar aquela companhia que você vai viajar naquele trecho. Se houver escala com mais de uma companhia, uma perna pela Gol, por exemplo, e outra perna pela Latam, é importante consultar as duas companhias, tá? Para que você não tenha surpresas ali na hora do voo. Doutora, a companhia aérea, ela pode recusar o embarque do animal? Em quais situações ele pode recusar? Boa, Carol. Existe muita dúvida hoje, principalmente sobre o cão de suporte emocional, né? Se seria obrigatório ou não. Nós já dissemos que a companhia não é obrigada a transportar o animal. Então, sim, ela pode recusar, mas existem exceções. A única exceção prevista em lei, ela não está prevista nenhuma lei ligada ao transporte aéreo diretamente. Ela está prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o caso do cão-guia. Então, o cão-guia ele não pode ser impedido de embarcar. O passageiro com deficiência visual não pode ser realocado de voo por falta de espaço. Então, nesse caso, hoje já é obrigação da companhia prover o transporte do cão-guia com o seu tutor, no caso, a pessoa portadora de deficiência, né, com todas as questões relacionadas a isso. Não pode limitar o tamanho do cão e tudo mais. Uma coisa interessante, uma curiosidade, é que o principal motivo que ainda essa situação ocorre dessa maneira é que, na legislação, o cão-guia é obrigatoriamente um cão adestrado e treinado. Então, por esse motivo, a companhia não pode recusar o transporte. Em relação aos cães de suporte emocional, o que acontece?
mesmo com o laudo de um psicólogo ou de um psiquiatra, que aquele passageiro, aquele tutor precisa do animal, isso ainda não é reconhecido para fins de transporte aéreo. Então, nesses casos, a companhia ainda pode recusar o embarque do cão se não estiver dentro das previsões da companhia aérea, de tamanho da caixa, peso do animal, enfim. Então, isso ainda acontece, mas como eu disse para vocês, eu acredito que isso vai mudar em bastante breve. A lei ela é dinâmica, né? Ela vai mudando e eu acho que em pouco tempo isso vai mudar. Doutor, quais são os direitos e os deveres da companhia aérea e do tutor durante os voos? Excelente pergunta, Carol. A gente muitas vezes não sabe quais os direitos e deveres em várias situações, né? E uma delas é essa, até por ser uma questão nova. Há pouco tempo atrás, praticamente não se falava em viajar com o pet, né? Ainda mais de avião. Hoje em dia já é algo muito comum. E a responsabilidade da companhia aérea, assim como com o passageiro, ela é objetiva, ou seja, a partir do momento que ela assume a responsabilidade de transportar o pet, ela tem dever e obrigação de zelar pela segurança do pet. Quais são as duas possibilidades? Ou o pet vai viajar na cabine, junto com o tutor, dentro da caixa transportadora, e aí neste caso a companhia tem que dar todo o suporte ali para que o animal faça uma viagem em segurança, ou em alguns casos vai ser determinado o envio do pet ao porão da aeronave, né? Nesses casos, o que é bastante interessante, a companhia aérea ela tem que garantir condições de ventilação e climatização para o pet. Então, vocês que entendem muito mais de avião em si, né, do objeto do que eu, vão saber falar melhor como funciona um porão de avião. A questão é que para o transporte do pet, esse porão tem que ter mínimas condições de transporte de um ser vivo. Doutor, a gente está falando aqui, né, hoje sobre o assunto de pet. Já temos aqui uma série onde tratamos aí assuntos sobre atrasos e cancelamentos. O que acontece num caso de um atraso e um cancelamento se eu estiver transportando meu pet? Boa, Edu, nós fizemos um vídeo inteiro aqui sobre isso, os direitos do passageiro com atraso e cancelamento de voo, quais documentos solicitar, quais os direitos do passageiro, né? Então, entrem no canal aí e assistam, caso vocês já tenham passado por isso. Quando a gente está falando de transportar um pet, isso agrava a situação do passageiro, porque é um animal completamente dependente, o animal de estimação, do tutor. Então, o tutor vai passar a ter direito ali, independente do tempo de atraso ou cancelamento de voo, quando acompanhado de um pet, porque via de regra ele até pagou por esse serviço para a companhia aérea, isso vai fazer com que, caso ele seja indenizado na justiça por danos morais, esse valor eventualmente seja maior por conta disso. É a mesma lógica, veja, não estou comparando socialmente, mas juridicamente é a mesma lógica da criança. O passageiro que está com uma criança, o abalo dele não é maior do que um passageiro que está sozinho, ou com a esposa, com o marido, com alguém maior de idade. O PEC segue essa mesma lógica. Agora, o interessante é quando a gente fala de atraso e cancelamento, existe a questão da perda de conexão também, né? Que por conta do atraso de um voo, dentro da cadeia que você ia fazer das pernas, você perde o próximo voo e é realocado. Nesses casos, se tiver bagagem despachada, geralmente vai para o destino final. É assim que as companhias aéreas costumam fazer, na maioria dos casos. Então, você tinha uma cadeia de voos, um atrasou, foi cancelado, e você mudou essa cadeia para chegar no seu destino final. Se por acaso seu pet foi enviado ao porão do avião com bagagem despachada, nesse caso existe uma situação bem grave, porque já tiveram muitos casos midiáticos, inclusive, né, a respeito disso, de cães que já foram enviados para outro local, até eventualmente, infelizmente, vieram a óbito. E nesse caso, o que acontece? Hoje já existe uma normativa da ANAC que ainda está sendo aplicada, que nos casos que o pet seja encaminhado ao porão de cargas,
como bagagem despachada, aquela companhia deve fornecer um serviço de geolocalização para o tutor, como se fosse uma AirTag, né, que a gente usa muito. Mas isso passa a ser obrigação da companhia, ainda está em implementação. Então, quando você for voar, se isso acontecer com você, pode ser que seja oferecido como um serviço pago, pode ser que seja oferecido gratuitamente, ou que não seja oferecido. Mas em bastante breve, em pouquíssimo tempo, eu tenho certeza que as companhias vão se adequar para, nos casos do PET, ir no porão da aeronave, né, que tenha, no mínimo, na caixa transportadora, como geolocalizar aquela bagagem que muitas vezes é o nosso melhor amigo. Né? Deixa eu ver se eu entendi. Se tiver uma conexão, o cachorro vai antes de mim? E se ele estiver no porão? Exatamente. Porque no caso dele não ir na cabine, né, Carol? Na verdade, a gente tem que fazer essa diferenciação. Algumas vezes o PET vai ter autorização com toda a documentação para viajar junto com o passageiro na cabine. Em todos os outros casos, ou vai ser impedido de embarcar com aquele PET, né, por ausência de documentação, por estar fora dos padrões da companhia, ou vai ser dado como opção que o PET voe no porão. Quando o PET voa no porão, via de regra, ele é como uma bagagem despachada qualquer. Então, ele vai, talvez não na esteira de bagagens, mas vai ser entregue a um funcionário da companhia aérea para alocar esse PET. Algumas vezes isso é feito já no embarque. Então, assim, você entra no avião, até a porta do avião com o seu PET, e ali, na hora que você está entrando na aeronave, um funcionário leva, né? Vai depender de cada caso, porque ainda não existe uma regra geral que as companhias tenham compulsoriamente que seguir. Então, vai se analisar caso a caso. Mas ele vai no porão e é uma bagagem despachada. Então, ele está lá entre as bagagens despachadas e pode acontecer extravio da mesma forma que acontece quase todos os dias, ou todos os dias, com bagagens, malas comuns. Quais as orientações o senhor daria para as pessoas que vão viajar com pets? Carol, vamos lá. As dicas de segurança, elas são bastante diretas. Então, a primeira é, com muita antecedência, comunicar à companhia, verificar como é feito o transporte de pet. Cumprir as determinações que já são lhe dadas antes. Então, todos os documentos, certificado de vacinação, etc., com bastante antecedência, o passageiro se documentar. Além disso, essa é uma dica extra, de experiência, de quem estou sempre lidando com problemas, né, de voos. Se possível, você comprar uma passagem sem escalas, isso obviamente diminui o risco, no caso principalmente do PET ir no porão da aeronave, diminui o risco de extravio, né? Então, sempre que possível, comprar uma passagem direta. Outra coisa, existem ferramentas para você avaliar esse tipo de serviço de cada companhia. Ferramentas como Reclame Aqui, consumidor.gov. Então você pode checar nesses órgãos institucionais, Procon, né, o Reclame Aqui, que é um site privado, mas que presta muito bem esse serviço, relatos de outras pessoas que já viajaram com companhia A, B ou C e ver como foi o tratamento. Eu aqui, até para não ser processado, não vou apontar o dedo que tal ou tal companhia já deu problemas que ensejaram processos representados por mim, inclusive. Mas é importante que o passageiro faça esse exercício, tanto de se documentar, de verificar e, se possível, fazer um voo sem escalas. Doutor, comentamos aqui já no vídeo, né, o caso do Joca. E para quem não conhece esse caso ainda e não sabe, né, do que se trata, eu vou contar por cima aqui um pouquinho, né? O Joca é um Golden. Em meados, lá em abril de 2024, o Golden ele era para ir para Sinop, no Mato Grosso. Mas infelizmente, o Joca acabou indo para Fortaleza, ou seja, bem distante, né? E como é que funciona, né, doutor, nesse caso? Infelizmente, nesse caso aí, o Joca veio a falecer, né? E gerou até aí uma lei, né? Então conta pra gente, doutor, como é que funciona nesse caso? Edu, é interessante quando acontecem esses casos de grande repercussão midiática, porque parece que o legislador, os deputados, os senadores, começam a se movimentar
para fazer algo que, na minha concepção, já tinha que está na nossa legislação. Os pets estão presentes na vida do brasileiro, de forma geral. Agora, como curiosidade, está se discutindo uma reforma do Código Civil para que o animal de estimação deixe de ser um objeto, porque é o que é hoje para a lei, ele é um objeto, né? E, infelizmente, o Joca faleceu nesse erro da companhia aérea que estava transportando ele. E gerou, como você bem disse, Edu, um projeto de lei. Ainda não foi aprovado, ainda está em discussão, né? Mas é um projeto de lei que visa que as companhias aéreas deem um tratamento melhor aos cães, aos animais, de forma geral, na hora de transportá-los, que seja menos restritiva, como dissemos aqui durante todo o vídeo, as políticas dependem de cada companhia aérea. Então, se a gente tiver uma lei que universaliza isso, passa a ser muito mais fácil, tanto para as companhias, quanto para os passageiros, quanto para os pets, que são todos os envolvidos ali, e até mesmo para os funcionários, né? Veja, no aeroporto, como vocês transmitem aí, tem todo um jeito de fazer que é determinado pelas autoridades. É igual em todo lugar, né? Para que haja segurança dos voos. Por que não ser dessa forma também com os pets? Em não sendo dessa forma com os pets, acontece situações como aconteceu infelizmente com o Joca. Meus sentimentos ao tutor, à família, a quem conhecia, e porque eu me coloco muito no lugar da pessoa que passa por uma situação dessa. É inimaginável, né? Você, numa besteira, um transporte, não é para ser uma coisa para gerar um resultado desse, óbito do animal, né? E por responsabilidade direta da companhia. Foi um erro do transportador, neste caso. Depois vai se discutir no processo se foi do aeroporto, da companhia aérea, de um funcionário em específico, tanto faz, né? A grande questão é que tem que ter uma regulamentação, como já vem sendo discutido através da Lei Joca, do projeto de lei, para que seja uniformizado e tenham parâmetros para que todas as companhias aéreas, todos os tutores e, obviamente, todos os pets sigam este passo a passo e tenha mais segurança para todas as partes envolvidas. Legal, doutor, muito legal isso daí, né? Vimos recentemente, eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo, mas enquanto estávamos gravando aqui, né? Recentemente aí a Delta, né? Um comandante desviou a sua rota para salvar ali um pet, né? Foi uma ação que mexeu muito aí com muitas pessoas, algumas criticaram, né, a atitude do piloto, mas eu só tenho aqui de deixar os parabéns aí para esse comandante e para a companhia, que espero que não tenha punido aí esses pilotos que foram verdadeiros heróis. Eu espero nunca passar por isso, mas de repente eu perco meu pet ou ele chega a falecer durante o voo. Quais são os procedimentos, quais as provas que eu preciso ter e como é a forma de dar a indenização, doutor? Carol, eu também espero que nem você, nem o Edu, nem ninguém nunca passe por isso, né? É o tipo de situação que quando chega para o advogado, abala. Por mais que a gente tenha um distanciamento ali técnico, abala, não tem jeito, né? Mas é muito importante, toda vez que você vai viajar com seu pet, você tome alguns cuidados. Tanto buscar a documentação necessária para que seu embarque ocorra normalmente, como a gente já falou aqui, quanto se documentar. Então faça fotos, vídeos ali da caixa transportadora, no aeroporto, se documente, né? As provas para qualquer tipo de processo que envolva transporte aéreo são muito semelhantes. Então, ter foto da passagem, do chat com a companhia, tire os prints ali, onde você, por exemplo, comprou ou solicitou o embarque do seu animal de estimação, né? Também você pode gravar e-mails, se você tiver, tira essa conversa não por chat, mas por e-mail, por WhatsApp. Todo tipo de comunicação é válido. E aqui entra o principal. Se isso aconteceu com você, se você teve algum problema com o seu pet, como extravio, até óbito, numa viagem, ou maus tratos, enfim, seja qual for o problema, peça relatórios no balcão da companhia. No caso de extravio ou óbito,
peça relatórios. Caso no desembarque o animal esteja vivo, mas com algum problema de saúde, procure um veterinário imediatamente e peça um relatório médico veterinário do ocorrido. Solicite à companhia aérea registro de tudo que ocorreu, de todas as solicitações que foram feitas por você. Com esses documentos é possível buscar indenização na justiça. Quero aproveitar a pergunta da Carol para até exemplificar um caso que recentemente um bulldog, salvo o melhor juízo, ocorreu no Maranhão, tá? É um bulldog que é um cachorro que tem aquela respiração mais dificultosa, né? Ele não poderia viajar na cabine por conta do peso e foi determinado que fizesse a viagem no porão da aeronave. Chegando no destino, o que aconteceu? Ele estava praticamente morto, o animal, foi ainda levado ao veterinário, feito algumas tentativas ali de emergência, e ele sobreviveu, né? Então é uma história que tem um final feliz. Mas foi assim, praticamente um milagre, né? Eu não sou médico veterinário, mas o relatório médico que consta lá nos autos, o primeiro diz que a chance de sobrevida do animal era perto de zero, né? E ainda assim, uma equipe veterinária fantástica conseguiu reverter. E mesmo tendo revertido, os tutores foram à justiça, né, e foi reconhecido o direito à indenização. Nesse caso, os autores receberam R$30 mil de indenização. Veja, isso não é uma média, uma estimativa, ou muito menos uma promessa do valor que você vai receber no processo. Estou apenas comentando um caso aqui que aconteceu recentemente. Eu tenho aqui, Carol, se você me permite olhar minha colinha aqui, foi em Imperatriz, no Maranhão, esse processo, e o acórdão é deste ano de 2026. Então, se você quiser buscar na internet, aí você pode achar, ler com mais calma. Então, são coisas que infelizmente acontecem. E a forma de se documentar é essa. Todos os registros, relatórios, peça para a companhia aérea relatar por escrito o que aconteceu ali naquele voo. Caso não relatem, filme, tire foto. Se for ao veterinário, pegue o relatório, comprovante de gastos com eventuais remédios, consultas ou até mesmo cirurgias com o animal. Tudo isso serve como prova para um processo. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por tirar nossas dúvidas. Espero que ninguém precise procurar o senhor por esse motivo, mas eu acho que ficou muito esclarecedor aqui pra gente e a gente vai tomar mais cuidado ainda do que a gente já toma antes de viajar com os nossos amiguinhos. Obrigada. Carol, Edu, sempre um prazer estar aqui com vocês. É muito bom mesmo essa troca que a gente tem de ensinar um pouquinho e aprender muito com vocês. Então, estou sempre à disposição e vamos que vamos. Todas as dúvidas que tiverem, a gente sempre fala aqui na nossa série, podem nos procurar lá no Instagram, na bio, tem o link do meu WhatsApp direto, que está aqui no meu celular. Então, se você tiver alguma dúvida sobre como viajar com o seu pet, ou até mesmo teve um impedimento que você entende que foi ilegal, né, que a companhia não poderia ter feito isso, nos procure para que nós possamos tanto orientar quanto eventualmente até buscar uma indenização para qualquer problema que você teve. Muito obrigado, mais uma vez, estou sempre à disposição. Legal, hein? Vimos aí mais um episódio aqui, né? Esse eu acredito que seja o mais esperado até por mim, tá? Porque, como o doutor falou, né? Nós somos aí os verdadeiros pais de pet até então, né? E eu tenho certeza, né, que você que está aí desse outro lado vendo o vídeo aí, né, já pode ter passado por alguma situação parecida. Deixa nos comentários aí, ou se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, também peço para que você já deixa no comentário que a gente vai tentar aqui trazer essa resposta para vocês. E como o doutor já disse, né, no Instagram dele tem lá todos os contatos onde você pode entrar diretamente aí com o Dr. Leonardo e tirar todas as suas dúvidas. Então não espere em nenhum momento, já deixa na sua agenda aí o contato do Dr. Leonardo, porque eu tenho certeza que um dia você vai precisar. Como eu falei aqui, nós, né, já relatamos aqui alguns casos que presenciamos, vivenciamos, né, na aviação. E eu tenho certeza que você também, aí, um viajante principalmente recorrente, né, já deve ter passado por alguma situação desse tipo. Então, já segue aí o nosso canal, já segue lá o Dr. Leonardo e temos aí um e-book especial com todas essas dicas aí para vocês, não só do pet, mas também aí
do atrasos e cancelamentos, bagagens, enfim. É um e-book completo para você baixar gratuitamente. Então clique no link aí da descrição para que você possa fazer o download desse e-book e ficar aí dentro dos seus direitos e saber tudo o que você precisa na hora que você for viajar em segurança e pensando sempre aí no seu amigãozão, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e vejo vocês aí no próximo vídeo.